cosmética avançada, resultados alcançados. Valorizando a beleza com qualidade e tecnologia. Nosso programa Pele Mais Bonita. Eu sou a doutora Sheila Gonçalves, farmacêutica, cosmetóloga e esteticista, e hoje vamos falar de um assunto muito legal. Como rejuvenescer o seu olhar. Eu tenho um convidado muito especial aqui, o Dr. Antônio Graziosi, que é cirurgião plástico, especialista e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, mestre em cirurgia plástica pela Unifesp, inclusive com um tema muito interessante, né, doutor, que são as olheiras, né, a questão do escurecimento na região dos olhos, né? Sim. Então, eu gostaria realmente de agradecer a sua presença e eu falar para os nossos telespectadores que, com a minha experiência, né, eu também fiz um curso de especialização em cirurgia plástica e eu realmente sou fã número 1 da cirurgia da área dos olhos. Normalmente, quando uma cliente me procura, quando uma pessoa, um consumidor, pergunta sobre cirurgia plástica, eu falo, se tem uma cirurgia que realmente faz a gente rejuvenescer, é a cirurgia da área dos olhos. Doutor Antônio, como é que chama essa cirurgia? A cirurgia das pálpebras, a gente usa um nome técnico que é originário de grego, latim, que chama blefaroplastia. Na verdade, bléfaros é referente à pálpebra e plastia se referiria à plástica. Então, plástica das pálpebras, blefaroplastia. Ok. E o que leva uma pessoa ao seu consultório a querer fazer esse tipo de cirurgia? Essa é uma pergunta importante, porque apesar de você ter feito essa pergunta, qual seria o nome dessa cirurgia, blefaroplastia, hoje nós entendemos que existe um conjunto. Na realidade, nós precisamos entender toda a região orbital e frontal para o rejuvenescimento dessa região. Elas estão interligadas, né? Principalmente nas faixas etárias mais avançadas. Então, dependendo dessa faixa e dependendo do diagnóstico, nós temos que indicar um tipo de tratamento. Desde a cirurgia plástica só de bolsas, desde o excesso de pele, desde a queda dos supercílios e também com as rugas periorbitais, as rugas frontais, faz um conjunto. Ah, ok. Então, assim, a pessoa pode fazer só a pálpebra inferior ou só a pálpebra superior ou normalmente faz tudo? Não, na realidade isso está vinculado à indicação. Tá. Você tem que analisar o seu paciente, você tem que fazer um diagnóstico do que aquele paciente deseja e do que aquele paciente precisa e aí sim você tem que adaptar o tratamento para cada um desses seus pacientes. Quando o pessoal sabia que o doutor vinha no programa, né? Teve um monte de dúvida. Eu fui anotando essas dúvidas, né? Eu fiz uma enquete das dúvidas, né? E uma das dúvidas que surgiu é onde é feita essa cirurgia? Ela é feita no hospital, no consultório? Que tipo de anestesia que é feita? Depende da dimensão da cirurgia, mas se formos falar em termos de normas, você pode fazer uma cirurgia em uma clínica, desde que totalmente aparelhada, porque na grande maioria das cirurgias envolve uma sedação. Você pode fazer uma plástica de pálpebra com anestesia local, mas precisa de um anestesista junto nessa cirurgia. E esse anestesista vai aplicar algumas substâncias que precisa ter uma infraestrutura grande de suporte. Normalmente eu faço essas cirurgias em hospital, exatamente por essas circunstâncias, mas desde que o colega tenha uma clínica bem aparelhada, pode fazer esse tipo de cirurgia com segurança em sua clínica, enfim. Ok. Então ela tem uma sedação e anestesia local, seria isso, né? Exatamente. Ela é basicamente com anestesia local, pode ser feito eventualmente com anestesia geral,
Mas em ambas as circunstâncias envolve a presença de um anestesista e envolve uma sedação. Por quê? Porque se você fala em anestesia local, ela é extremamente sensível a essa região. Então fazer picadinhas com agulhas, etc., não é agradável. Agradável, né? Então a sedação ela é importante que esteja presente e associado a esse tipo de cirurgia. E é importante lembrar aos telespectadores, cirurgia plástica só é feita por cirurgião plástico. Não temos outros médicos habilitados a fazer a cirurgia plástica, não é isso, doutor? É um dos conceitos, porque, bem lembrado esse aspecto, porque na cirurgia plástica existe todo um trajeto para você receber o título de especialista em cirurgia plástica. O médico se forma, faz 2 anos de cirurgia geral, depois presta um exame para ter acesso à residência de cirurgia plástica, depois ele tem que fazer mais 3 anos de cirurgia plástica especificamente, e ainda presta um exame no final para ver se está habilitado a ter o título de especialista em cirurgia plástica. Então é longo o caminho até estar totalmente habilitado a fazer todos esses tipos de procedimentos. É um treinamento longo. Até porque hoje, eu acho que o Brasil só perde para os Estados Unidos em relação às cirurgias plásticas, é isso? Em relação ao número de cirurgias plásticas, né? Mas em termos de qualidade, nós estamos realmente muito bem cotados em termos internacionais. Perfeito. Então, muitos dos nossos colegas participam de congressos nos Estados Unidos, na América do Sul, na Europa, trabalhos publicados que são aceitos internacionalmente. Então, a cirurgia plástica nacional realmente é muito bem cotada no cenário internacional. E a gente fica muito feliz com isso, né? Porque isso significa que o Brasil tem profissionais muito capacitados. Nos deixa orgulhosos em termos de profissão e país. Você tem realmente as portas abertas quando você vai visitar outros colegas fora do Brasil. Inclusive o doutor mesmo tem, acho que, um atendimento na Itália, né? Então, eu realmente revalidei meu diploma no período e trabalhei na Itália durante 10 anos tinha um consultório em Bolonha. E lá foi um período muito feliz que tivemos a oportunidade de trabalhar. Isso agora estamos basicamente em São Paulo. Instalados aqui em São Paulo, né? Uma outra dúvida que o pessoal me perguntou é em relação à cicatrização, doutor. O tipo de cicatriz, a cicatrização e o pós-cirúrgico da cirurgia dos olhos. A cirurgia da pálpebra, eu uso o termo pálpebra, dos olhos tem os nossos colegas oftalmologistas que fazem a cirurgia dos olhos. Mas essa cirurgia da região orbital, ela é interessante. Não é, em absoluto, um pós-operatório doloroso. Os pacientes realmente não tomam mais do que medicamentos analgésicos comuns para pós-operatório e por um período curto. É praticamente indolor no pós-operatório. E os cuidados que tem que ser tomado em relação à cicatriz é não tomar sol no pós-operatório. Mas existe um aspecto muito importante. Se existe um local bom para ser colocado uma cicatriz, esse local é a pálpebra. E a razão é a seguinte: a cirurgia de pálpebra, ao contrário de outras regiões do corpo, não é feita sob tensão. Então a cicatriz é absolutamente com tensão zero. Isso é um fator importante. Segundo fator, é paupérrimo em termos de gordura e subcutâneo, a região palpebral. E isso daí favorece demais a cicatrização. A pele é muito delgada, muito fina, e de tal forma que a qualidade final de cicatriz é excelente, tanto da pálpebra superior quanto da pálpebra inferior. Que ótimo. E uma outra pergunta que fizeram: se essa cirurgia melhora olheiras? É uma pergunta muito difícil de responder, porque foi num estudo. Os pacientes confundem olheira como uma pigmentação, porque às vezes a presença das bolsas também é chamada de olheira. Então nós temos que diferenciar do que nós estamos falando. O que eu estudei, e foi a tese de mestrado, foi a olheira, uma hiperpigmentação. Então nós fizemos um estudo, onde tinha um estudo de microscopia, e aí nós vimos que existe depósito de pigmento na pálpebra. Essa é a verdadeira olheira. E essa também é a dificuldade de conseguirmos tratar esse